Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, eu vou fazer aqui tentar, né, fazer um pequeno resumo, porque na maioria das vezes que eu vou fazer resumo, eu acabo falando bastante. Fazer um resumo desse conteúdo e depois a gente vai realizar ali a correção das atividades. Tá bem? Então, veja, na nossa última aula, nós falamos sobre produção e comércio mundiais. Tá bem? Deixa eu só trocar do lado aqui. Ok. Então, vamos lá. Primeiro eu falei sobre essa integração global. A gente viu que esse processo de globalização, primeiro que o processo de globalização, ele não existe, ele não é um fenômeno recente. Tá bem? A gente viu que já em outras aulas, que o processo de globalização ele vai iniciar-se lá nas grandes navegações. Agora, o processo de globalização ele foi potencializado, tá bem? Ele passou a ocorrer de forma mais significativa a partir da terceira revolução industrial, tá bem? Que foi ali que surgiu ali o desenvolvimento em massa dos meios de telecomunicação e dos meios de transporte. Ok. Então a gente viu que a globalização é a integração política, econômica, social e cultural de várias regiões, tá bem? A gente viu também que esse processo de globalização ele não chegou em todos os territórios, tendo em vista que ainda existem países, existem territórios que está o quê? Que está marginalizado desse processo de globalização, tá bem? Nós falamos também sobre as revoluções tecnológicas, tá bem? Por exemplo, quando a gente fala sobre o desenvolvimento dos meios de telecomunicação, a gente não tem como a gente não citar, por exemplo, o surgimento da fibra óptica. Tá bem? Foi aí que a informação, esse sistema de informação, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser disseminado, ele passou a ser propagado de forma significativa. E quando a gente fala sobre os meios de transporte, obviamente que esse desenvolvimento ele se deu em todos os meios de transporte, mas aqui a gente vai destacar o transporte aéreo, tanto em transporte de pessoas quanto o transporte de mercadorias, e o transporte marítimo. Lembra lá que a gente comentou sobre o percurso que o navio realizava ali, o potencial que ele tinha de poder de carga, o tempo que ele permanecia no porto ancorado para ser carregado e descarregado. Todo esse tempo ele foi o quê? Ele foi diminuído. Tá bem? Nós falamos também sobre a China, não é isso? E nós vimos que a China ela hoje é o segundo país mais industrial do mundo, tá bem? Embora ela seja o segundo país mais industrial do mundo, mas ela é considerada como um país emergente, ou seja, um país em desenvolvimento. Por quê? Porque embora ela tenha bastante riqueza, mas ainda existe uma grande desigualdade social no seu território. Se você pegar um mapa da China, dependendo do mapa, óbvio, você vai perceber que aquela parte litorânea, ali a parte leste e uma porção da parte central da China, essa porção ela é o quê? Ela é mais desenvolvida. Agora, quando você parte para a porção oeste do território chinês, você vai perceber que lá, por exemplo, a atividade econômica que predomina ainda são as atividades primárias, por exemplo, a agricultura e a pecuária. Boa parte da população ainda reside no campo, ou seja, na China, esse processo, esse crescimento que vem surgindo lá nos últimos tempos, ele também não atingiu toda a população chinesa, tá bem? E a gente viu também que tanto a China quanto os Estados Unidos, eles vêm o quê? Eles vêm aumentando as suas relações comerciais, principalmente quando se trata de importação, de compra e exportação, quando se trata de venda. Nós falamos também sobre os BRICS. E nós vimos que os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá bem? Esses BRICS, eles são os países emergentes, lembrando que tem outros países emergentes também, por exemplo, a Turquia, o México, a Argentina, o Chile, tá bem? Mas esse grupo dos BRICS, lá em 2000, se eu não me engano, 2001 ou foi 2002, quando surgiu essa denominação do BRICS,
é que se percebeu que esse grupo de países eles tinham um potencial muito grande. Não só de crescimento economicamente e industrialmente, mas eles poderiam se tornar, por exemplo, grandes mercados consumidores. Tendo em vista que a gente viu que mais de 50% da população desses países que compõem o BRICS aproximadamente 53% dessa população desses países que compõem o BRIC quando são somadas, ela corresponde o quê? A mais de 50% da população mundial, tá bem? Então isso significa dizer o quê? Significa grande mercado consumidor. Nós fizemos análise também desse gráficozinho aqui, né, isso, na qual vimos que a linha amarela ela representa a exportação, ou seja, a venda, e a linha vermelha significa, a linha verde significa o quê? Importação, ou seja, a quantidade de produtos que o Brasil comprou. Quando a gente analisa o saldo, a gente percebe que a gente tem o quê? Que a gente tem um saldo positivo, tendo em vista que nós vendemos muito mais do que compramos. E isso é bom para qualquer país, você vender mais do que comprar. Tá bem? Nós vimos também, falando também sobre a dispersão espacial da indústria. E nós vimos que isso foi potencializado principalmente a partir da terceira revolução industrial. Por exemplo, nós vimos que uma das características da terceira revolução industrial é de ser o quê? De ser flexível. Ou seja, essa produção você pode ter uma transnacional com seu escritório em um país desenvolvido e ela pode distribuir sua produção nas diversas regiões do mundo. E nós vimos também que esses países na qual irão atrair e atraem essas transnacionais, eles conseguem atrair a partir de quê? A partir da oferta de algumas vantagens. Tá bem? Que nós vimos que foram essas vantagens aqui embaixo. Por exemplo, mão de obra barata, acesso direto à matéria-prima, incentivos fiscais, mão de obra barata, e lembrando, mão de obra barata e especializada. Tá bem? Fizemos análise desse mapa aqui também. Por exemplo, quando a gente falou sobre a distribuição espacial da indústria, percebemos que boa parte delas está localizada principalmente aqui no sul e sudeste da Ásia. A gente destacou aí, por exemplo, os famosos tigres asiáticos, por exemplo, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Malásia, tá bem? São tudo o quê? São todos territórios que oferecem essas vantagens para quê? Para que essas transnacionais instalem suas filiais em seus territórios. Quando a gente falou sobre a questão do desemprego, nós vimos que com a intensificação, com o desenvolvimento, por exemplo, de algumas técnicas, de algumas máquinas, essas máquinas elas foram substituindo várias funções que até então o ser humano realizava. Por exemplo, se você tinha lá uma determinada atividade na qual você precisava de 10 pessoas para realizar. Com a chegada da máquina, a máquina vai substituir essas 10 pessoas e ela vai precisar apenas de uma pessoa para operá-la. Então, as outras pessoas, consequentemente, ficam o quê? Ficam desempregadas. Tá bem? A gente viu que esse desemprego ele se dá de forma estrutural e ele se dá de forma conjuntural. O desemprego estrutural ele vai se dar, por exemplo, a partir da inserção da máquina nessas atividades. Por exemplo, digamos que você trabalhava numa fábrica de sandália, por exemplo, e, sei lá, exercia ali determinada função. De repente chegou uma máquina e tomou o seu espaço. Ou seja, você ficou desempregado e esse desemprego ele é o quê? Ele é estrutural. Agora, quando você fica desempregado, Gabriela, quando você fica desempregado, por exemplo, consequência de uma crise econômica, por exemplo, você é um engenheiro, aí veio uma crise econômica, você ficou desempregado. Mas quando essa crise passar, você pode retomar suas funções, você pode tornar-se, na verdade, você pode voltar a exercer a sua função do engenheiro.
Tá bem? Então, isso depende muito da conjuntura política, conjuntura socioeconômica. Tá bem? Seguindo adiante. Bom, aí aqui foi a atividade que a gente fez, que nós já fizemos a correção. Deixa eu só voltar aqui. Bom, realizado o resumo. Eu queria só, antes que eu esqueça, pessoal, por favor, anotem aí. Como eu comentei lá no início, agora a gente vai fazer a correção da página 374 e 375, mas anote aí outras páginas para vocês realizarem depois, para a gente fazer a correção na nossa próxima aula, que já será, hoje é quinta, amanhã a gente tem uma aula, tá bem? Então anote aí, por favor, página 377, página 377 e página 492, 493 e 494. Deixa eu colocar aqui no chat. Vou colocar aqui as páginas aqui no chat, tá bem? Ok. As páginas estão aí no chat que eu coloquei, 377, 492. Lembrando que a página 492 são ali as últimas questões, os últimos quesitos, porque o início ali a gente já realizou. Aí a página 493 e 494. Sara, por favor, confere essas páginas aí no teu material, porque às vezes eu segui a lógica de que teve alguém da outra vez que me disse que a última atividade que eu passei lá no Plus foi 492. Aí eu segui essa lógica, 492, 493 e 494. Por gentileza, confere aí. Ok, Sara? Beleza? Então vamos seguir adiante. Então vamos lá agora para a correção da página. Deixa eu compartilhar aqui a tela da atividade com vocês. Cadê? Deixa eu voltar. Cadê o livro? Pronto, está aqui. Ok. Na verdade, é a outra página. Isso, agora. Pessoal, essa página ela tem, cadê aqui? Ela tem 3 quesitos, tá bem? E para você realizar a resposta, para você construir sua resposta, primeiro você ia ter que realizar a leitura aqui desse pequeno texto e depois você ia fazer a análise do mapa, tá bem? Bem rapidinho, deixa eu só fazer a leitura do texto aqui. O texto diz o seguinte: mapas de fluxo com setas proporcionais. Mapas de fluxo com setas proporcionais são mapas dinâmicos que mostram a fluidez e o movimento de diversos fenômenos, que envolvem deslocamentos, como migração, importações e exportações, massa de ar, entre outros. Além de indicar o tipo de fluxo, esses mapas apresentam sua origem e seus destinos, e indicam também a intensidade de cada fluxo. A base das setas indica a origem dos fluxos e aponta o destino, a intensidade e dada pela espessura das setas, cuja largura devem ser proporcionais às quantidades apresentadas. As diferentes larguras possibilitam
o estabelecimento de comparações entre fluxos, contribuindo para o entendimento de diversos fenômenos, tá bem? Então, você vai analisar aqui esse mapinha, vai analisar a seta. Se você observar aqui a legenda, você vai perceber aqui fluxos principais, deixa eu aumentar aqui, isso, fluxos principais em milhões de toneladas. Então, quanto mais espessa for a seta, maior é o quê? Maior é o fluxo. Por exemplo, se você comparar essa seta aqui, ó, porque aqui não tem o recurso da lanterna. Mas se você comparar, por exemplo, essa seta aqui, ó, com essa daqui, esse fluxo aqui, que está vindo aqui, ó, principalmente aqui, isso aqui é a região do Oriente Médio, tá bem? Em direção aqui ao sul e sudeste da Ásia, você vai perceber que é o quê? Que é um fluxo bastante intenso. Aqui também você vai ter outro fluxo bastante intenso, aqui você vai ter um também, e os demais, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma menor intensidade. Não significa dizer que não são significativos, pelo contrário, são muito significativos. Vamos lá para a questão número 1. Ela diz o seguinte: que região importou, ou seja, comprou, maior quantidade de petróleo em 2015? Qual foi seu maior fornecedor? Mais uma vez, que região importou maior quantidade de petróleo em 2015? Qual foi seu maior fornecedor? Coloca lá no chat, que eu vou observar lá o chat agora. Alguém está perguntando na página, página 374. Érica colocou a Europa. Alguém colocou aqui os Estados Unidos. Não está certo, Estados Unidos. Camila colocou Estados Unidos, do Oriente Médio. Não, Camila não é Estados Unidos. Observa a espessura da seta. Alguém está dizendo que acha que é a Europa. Sara, primeira região do Oriente Médio, o maior fornecedor foi a Ásia do Sul e Sudeste. Pessoal, vocês vão ter que citar, primeiro, qual foi a região, pode ser o continente, que comprou mais petróleo e qual foi a região que forneceu esse petróleo, ou seja, que vendeu. Você vai ter que citar quem mais comprou e de onde, tá bem? Alguém colocou a região Nordeste, Ásia do Sul e Sudeste. Isabel colocou a Europa. Maíra colocou Europa também, ok. Pessoal, a resposta certa é que, se você observar o mapa, deixa eu compartilhar novamente ele com vocês. Aqui, ó. Se você observar a espessura dessa seta aqui, ó, você vai perceber que ela é menor do que essa espessura aqui, ó. Então, essa seta aqui está apontando para onde? Para a Europa. Então, foi a Europa quem mais comprou petróleo em 2015. Tá bem? Tendo em vista que a maioria dos países europeus são países desenvolvidos. Eles são países altamente industriais. Por exemplo, os Estados Unidos, ele é um país altamente industrial? Sim, é o mais industrial. Mas o continente europeu, quando você junta todos os países ali, aí sim eles conseguem comprar, eles consomem bem mais, tá bem? Agora, a região, deixa eu voltar lá, ver se alguém colocou a região que forneceu esse petróleo, ou seja, a região que vendeu esse petróleo, teve alguém que colocou lá no início. Deixa eu ver aqui quem foi. Sara colocou a região do Oriente Médio. Veja, se você observar aqui, mais uma vez, deixa eu compartilhar a tela. Se você observar aqui, ó, a Europa foi quem mais comprou. Agora, esse petróleo, ele foi originado principalmente da onde? Tá bem? Principalmente da Ásia. Lembrando para vocês que a região que vai ter a maior reserva de petróleo do mundo é a região do Oriente Médio. Tá bem? A região do Oriente Médio é a região que mais tem
petróleo. Então, esse petróleo que a Europa comprou, que a Europa exportou, foi justamente dessa região. Tá bem? Só um minutinho para a gente ir para o próximo quesito. 374. Deixa eu voltar lá ver se alguém fez um comentário. Alguém colocou aqui Arábia Saudita. Ok. Voltando lá. Então, só recapitulando aquilo que eu tinha falado. A região com maior reserva de petróleo vai ser o Oriente Médio. Agora, só uma correção. Se a gente observar aqui a seta, essa seta aqui, ela sai do território, ela não sai aqui do território do Oriente Médio, tá bem? Essa seta aqui, ela vai sair da Rússia, tá bem? Então, em 2015, quem mais comprou foi a Europa, e a Europa comprou esse petróleo principalmente da Rússia, tá bem? Agora, o petróleo que chega, por exemplo, no sul e sudeste da Ásia, que chega até a China, tá bem? E uma parte também sai para a Europa aqui, tá bem? Do Oriente Médio, ok? Ressaltando que a gente tem aqui na América Latina um país que tem uma grande reserva de petróleo, tá bem? Na verdade, a Venezuela ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Professor, você acabou de dizer que o Oriente Médio é quem tem a maior reserva. Veja só, a Venezuela é um país e o Oriente Médio é um conjunto de países. Então, quando a gente fala em país, a Venezuela tem a maior reserva. Agora, quando a gente fala em região, aí sim, o Oriente Médio vai ter aí a maior reserva, tá bem? A questão número 2, ela diz o seguinte: quais foram os 2 países americanos que exportaram mais petróleo? Ou seja, quais os países americanos que mais exportaram, que mais venderam petróleo para os Estados Unidos em 2015? Como você chegou a essa conclusão? Então, você vai citar quais são os 2 países que mais vendeu petróleo para os Estados Unidos no ano de 2015. Vá colocando sua resposta aí no chat que eu já dou uma olhadinha lá, tá bem? Ó, se a gente observar aqui o mapa aqui, ó, a gente já consegue identificar, tá bem? Mas aí eu vou aguardar a resposta de vocês aí no chat, tá bem? Deixa eu voltar lá no chat. Deixa eu ver lá no início quem foi que... Alguém colocou Canadá e Venezuela, os fluxos são maiores. Tem um nome iPhone aqui, não dá para identificar o resto. Sara, Canadá e Venezuela, ok. Bel, Venezuela aí, cadê? Venezuela e México. Não, México não, tá bem? Se você observar aí o mapa, você vai perceber que não é o México. Camila, Venezuela e Canadá. José Vinícius, Venezuela e Canadá também. Érica, Venezuela e Canadá. Gustavo, Venezuela e Canadá. Sara também. José Norberto, México. Realmente está errado. Venezuela e Canadá, Emanuel colocou. Marcos também. Miguel, Canadá. Veja, se você observar aqui o mapa, você vai conseguir identificar. Por exemplo, a seta que tem maior espessura vai ser o quê? Essa seta aqui. Essa seta está vindo de onde? Ela está vindo do Canadá para os Estados Unidos, tá bem? E a segunda seta está aqui, ó. Que sai de onde? Justamente da Venezuela, tá bem? Veja, só um comentário. Eu não sei se você já viu alguma coisa na mídia, até mesmo nas redes sociais. Por exemplo, os Estados Unidos, eles, de certa forma, querendo ter alguma influência lá na Venezuela, lá no governo lá do governante lá chamado de Maduro, que diz que é uma ditadura, e realmente faz muito tempo que está lá no poder e tal, tem algumas práticas que ele adota lá que não são aceitáveis.
E os Estados Unidos, eles sempre quis ter influência na Venezuela. Essa influência ela não é à toa. A Venezuela é o país que tem o quê? A maior reserva de petróleo do mundo. Da mesma forma como os Estados Unidos sempre quis ter influência, por exemplo, no Oriente Médio. A gente lembra que quando a gente falou sobre a Guerra Fria, nós vimos que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles financiaram bastante conflitos lá na região do Oriente Médio. E o objetivo dos Estados Unidos era ganhar todos esses conflitos, para quê? Para ter influência lá na região. Obviamente que ele não estava interessado em outra coisa a não ser o quê? A não ser no petróleo, tá bem? Bom, então a resposta todo mundo já colocou, não é isso? Canadá e Venezuela. Agora vamos para o terceiro quesito. Qual grupo de países responde pela maior parte do petróleo exportado no mundo? Mais uma vez. Rapaz, vocês devem estar observando aí que eu estou dando tapa aqui na minha frente. Tem um danado de mosquito aqui, rapaz. Dentro do quarto que se irmou comigo aqui. Mas vamos lá. Mais uma vez. Terceiro quesito. Qual grupo de países responde pela maior parte do petróleo exportado no mundo? Coloque aí quem são esses países. Lembrando que a gente viu que a região que vai ter a maior reserva é a região do Oriente Médio. Então, esses países, obviamente, eles têm que estar localizados aonde? Eles têm que estar localizados lá no Oriente Médio, tá bem? Alguém colocou aqui o Oriente Médio. Gente, Oriente Médio é uma região, tá bem? A pergunta, o quesito pergunta lá quais são os países. Alisson disse que não entendeu o terceiro. Você vai citar quais são os países. Primeiro, eu não já expliquei que o Oriente Médio é a região que mais tem reserva de petróleo do mundo. Deixa eu voltar lá no mapa. Aqui, cadê? Aqui. Se você observar aqui, ó, a maioria das setas, ó, essa daqui ela sai do Oriente Médio, essa daqui para a Índia, essa daqui, ó, para a China também sai do Oriente Médio, aqui para o Japão sai do Oriente Médio, aqui para a Europa também sai do Oriente Médio, essa daqui que vem para cá, ó, sai para a África, essa daqui vai para os Estados Unidos. Então veja, a região que mais vende petróleo é realmente a região do Oriente Médio. Agora, você vai ter que citar quais são esses países que estão localizados aí no Oriente Médio, tá bem? Deixa eu voltar lá. Bom, alguém colocou aqui a Rússia. Não, a Rússia não. Se você perceber lá, a Rússia não está localizada ali no Oriente Médio, tá bem? A Rússia ela vende muito petróleo, sim, mas para a Europa, mas ela não faz parte do conjunto de países que está localizado lá no Oriente Médio, que mais vende petróleo. Alguém colocou Rússia e Venezuela? Não. Alguém colocou aqui Irã, Iraque, Kuwait, Catar e Estados Unidos. Sara colocou. Sara, menos os Estados Unidos, tá bem? Lembrando, você vai ter que citar os países que está localizado lá no Oriente Médio. Se você observar, deixa eu ver se tem mais resposta aqui. Tem. Alguém está dizendo que está acabando a aula. Falta aproximadamente uns 3 minutos e meio. Cadê? Luiz Fernando colocou Irã, Iraque, Catar. Deixa eu ver quem mais. Se você observar aqui, deixa eu compartilhar novamente o mapa com vocês. Eu acho que dá, é porque não tem como ampliar, mas tem como vocês dar um zoom aí. Se você observar aqui, você vai perceber aqui o Irã, você vai perceber o Iraque, você vai perceber aqui o Kuwait, tá bem? Você vai perceber aqui o Catar, tá bem? E aqui vai ter outros países, por exemplo, Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela também está localizada aqui nesse conjunto de países, embora não esteja aparecendo o nome dela aí, mas ela é um dos países que está localizado nessa região. A gente vai ter também
Outro país também, os Emirados Árabes, tá bem? Então, Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, o Catar, são esses grupos de países aí que estão localizados na região do Oriente Médio, que mais consomem, perdão, mais consomem não, que mais vendem petróleo. Agora na página 370. 375, é isso? Deixa eu ver aqui o tempo, falta 2 minutos, acho que dá tempo a gente responder o quesito número 2. O quesito número... Deixa eu compartilhar aqui a tela. O quesito número 1, ele pede para você assinalar. Você tinha que fazer a leitura do texto, né? Anterior. E ele vai pedir para... Obviamente não vai dar para a gente fazer essa correção toda aqui. Vamos fazer o seguinte, para a gente não fazer as coisas nas carreiras, quando for amanhã, antes de que eu inicie, deixa eu marcar aqui para não esquecer, antes de eu iniciar amanhã a correção dessas páginas que eu coloquei no chat para vocês, a gente faz a correção dessa atividade aqui, tá bem? Para a gente não fazer as coisas na carreira e ficar as coisas pela metade, tá bem? Deixa eu voltar aqui, deixa eu liberar, alguém está dando obrigado aqui. Gente, quem tem que agradecer sou eu pela presença de vocês aqui, tá bem? Deixa eu liberar o áudio para vocês. Ok, o áudio está liberado aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, comentar. Rapaziada. Bom dia. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Também é um prazer estar com Não junto se com sai, vocês. você me deu uma patada na educação. Relaxa, Camila. Relaxa. Devia ter levado uma patada, literalmente, de um cavalo. Gente, tá terminando aqui também. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de Quero ser vocês. amiga da cobra. Tchau, tchau. Espero vocês amanhã. Eu sou Camila, amiga de tu, que é uma cobra também, ainda na Camila, mesma. quero você participando amanhã mais das aulas, viu? Da resposta lá no chat. Eu participei um bocado. Quero você participando mais. Maíra também. Se ela abrir a câmera, quebra o celular.